Sabe uma das coisas que as pessoas mais vão buscar dentro do set analítico? Diagnóstico. Tanto analista quanto analisando se envolvem com essa ideia de diagnosticar. Mas é muito importante a gente começar a chamar a atenção para essa questão do diagnóstico, porque ela pode influenciar demais o tratamento. Eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e hoje o nosso assunto é: por que não diagnosticar? Vamos falar sobre isso porque é algo extremamente importante quando a gente fala do desenvolvimento, do tratamento analítico. Se você já gosta desse assunto, gosta desses vídeos que a gente traz, já curta aí, já compartilha com outras pessoas também, para mais pessoas acessarem esse vídeo, e também já traga os seus comentários. Vamos nessa então? Roda a vinheta. Diagnóstico está relacionado a tomar conhecimento. O conhecimento através de algo. E nesse caso nós estamos falando do diagnóstico através do conhecimento do analista. De tomar conhecimento de determinada situação. O analisando muitas vezes ele vem para dentro do setting para tomar conhecimento daquilo que faz sofrer. Agora, sabe qual é a questão quando a gente fala de psicanálise? É que muitas vezes, quando o analisando tem um diagnóstico, ele vive aquele diagnóstico, ele se fecha no diagnóstico e passa a não mais se interessar pelo seu próprio conhecer. Quando nós trazemos um diagnóstico para o analisando, nós damos um nome para o seu sofrimento, nós damos um nome para ele, nós relatamos um nome. Isso faz com que aquele receio, aquele medo, aquela dúvida do não conhecido passe a ter um nome. Então, diagnosticar muitas vezes faz com que o analisando não mais procure aquilo que faz sofrer. Muitos analisandos, quando você dá um nome para eles, dá um rótulo para aquilo que eles estão sentindo, eles passam a reagir daquela forma. Sabe por quê? Porque eles colocaram você, psicanalista, na posição de sujeito suposto saber. E se você falou que ele tem aquilo lá, então ele tem aquilo lá e ele vai seguir você. Mas isso acontece com todo mundo? Não. Não é com todo mundo. Mas grande parte das pessoas que procuram tratamento psicanalítico acabam se deparando com o diagnóstico. Eles acabam, então, vivendo aquilo que foi diagnosticado. O diagnóstico na psicanálise precisa ser visto de uma forma diferente. O diagnóstico, quando a gente fala do set analítico, precisa ser visto como uma referência para a condução de uma sessão. Aí sim. Mas não algo que precise ser relatado para o analisando como se fosse necessário ele saber o que ele tem. Nós precisamos conduzir uma sessão muitas vezes por entender que está existindo ali um transtorno de personalidade, muitas vezes porque está existindo uma depressão, muitas vezes porque está existindo ali um conflito num relacionamento. Aí sim nós usamos esse diagnóstico para entender como é que nós vamos fazer a condução dessa sessão. Mas quando nós trazemos isso para o analisando, nós impedimos que o próprio analisando passe a se questionar. Nesse caso, nós vamos entender duas situações. Primeiro, erro e dado. Às vezes as pessoas nos colocam numa posição de sujeito suposto saber e vêm buscar uma orientação do que é o certo a se fazer, do que é o certo a conduzir a própria vida. Quando, na verdade, se nós trazemos qualquer tipo de fato sobre isso, nós estamos impedindo o analisando de falar de si mesmo. Então nós precisamos pegar aquele elemento, transformar aquele elemento em informação. Mas como é que a gente faz isso? Trata não como um erro, como se fosse erro e acerto, não como se fosse um julgamento, mas trata como se fosse um dado a ser questionado, um dado a ser entendido. Então, quando nós criamos um diagnóstico por nós, isso também está relacionado a julgar. Nós estamos julgando o nosso, analisando dentro daquilo que nós conhecemos.
E esse é um grande problema, porque também nos tira, sabe o quê? A atenção flutuante. Aquela atenção que passeia, que não traz um julgamento, que não acha que o analisando é tal coisa. Que permite que os pensamentos surjam e a gente está sempre buscando algo a ser analisado, algo a ser entendido. Por isso que o diagnóstico na psicanálise ele é visto como o que causou aquela situação. E não para dar nome, para dar um rótulo para aquilo que a pessoa tem. Então, muitas vezes o analista ele é pego pela sua própria forma de agir numa ansiedade de trazer o nome para aquilo que o analisando tem. A psicanálise ela precisa ser lidada sem pressa. Nós não precisamos ter pressa para dar nome para nada. O que nós precisamos fazer é questionar. O segundo ponto que eu disse é sobre a maiêutica, sobre o questionamento que nós trazemos para o analisando. Às vezes o analisando vem já com certos diagnósticos, com certas percepções que eles viram na internet, alguém falou, alguém comentou, um vizinho, seja lá quem, e o analisando está querendo saber se ele realmente tem aquilo lá. Uma vez que o analista se sente na necessidade de dizer se tem ou não tem, o que isso demonstra? Uma ansiedade do próprio analista em lidar com aquela questão. Uma necessidade de nomear aquilo que está sendo passado, quando na verdade o analista precisa trazer o questionamento. Exemplo disso, quando um analisando chega para vocês e diz assim, eu estou com depressão. Não estamos ali duvidando se ele está ou não está, porque isso seria considerar erro ou acerto ou então julgamento. O que nós estamos fazendo ali é o seguinte, trazer para ele um questionamento. O que é ser depressivo para você? Como é viver com essa depressão que você diz ter? O que é essa depressão? Como você chegou nessa conclusão? O que isso representa para você quando a gente fala da sua vida, do seu dia, da sua realidade? Então nós pegamos aquela informação que o próprio analisando trouxe e não trazemos isso como uma dúvida em que nós também queremos saber o que ele está tendo. O que nós fazemos é colocar o analisando a refletir sobre o seu próprio diagnóstico. Mas nós prestamos sempre atenção na nossa forma de agir. Porque se a nossa atenção também ficar fixada, tentando comprovar se aquele analisando é depressivo ou não, nós perdemos a atenção para muitos outros detalhes que podem ser extremamente importantes. Lembrando que o nosso analisando, por exemplo, o que ele pode estar tendo é uma comorbidade, por que não? Por que não 2 transtornos ocorrendo ali quase que simultaneamente? Então nós precisamos compreender que o analista ele precisa questionar. Jamais julgar ou achar tal coisa ou rotular o analisando em determinada situação. O que o analista precisa fazer é se relacionar cada vez melhor com o analisando no sentido de criar um vínculo para que o analisando se questione cada vez mais, se pergunte cada vez mais, entre num processo de reflexão sobre si. O que seria aquilo que ele tem e como aquilo influencia na sua vida. Jamais numa ideia de dar nome para alguma coisa que alguém diz ter. Muitas vezes a dificuldade do ser humano está em viver com alguma coisa a qual não sabe dar nome. Nomear para o ser humano é muito importante. Nós não sabemos compreender o que passamos se nós não dermos um nome para aquilo que nós estamos sentindo. Então, o analisando muitas vezes vem para dentro do setting para saber o seu diagnóstico. E uma vez que ele tem um diagnóstico, ele passa a não mais se preocupar. Não são todos os casos, sabia disso? Muitas vezes o analisando ele acaba se aprofundando naquilo que ele está tendo, mas tudo isso vai depender do vínculo do paranalítico. Só que em determinados momentos, o analisando, o que ele faz? Ele vive aquele diagnóstico, ele vive aquele sintoma. Uma vez que ele deu um nome, ele passa a viver o sintoma como se ele fosse o sintoma. E isso torna muito mais difícil de sair do lugar que ele está.
Se torna muito mais difícil de começar a se entender dentro do questionamento que ele mesmo traz. Então, lidar com o diagnóstico é uma coisa muito relativa dentro do setting. Podemos utilizar o diagnóstico apenas para entender qual é o caminho que nós estamos tomando para dentro do setting, para dentro do tratamento, mas jamais como uma forma de realmente rotular. Quando nós diagnosticamos alguém, diagnóstico vem do grego e significa tomar conhecimento, dar conhecimento através de. Quando nós fazemos isso para o nosso analisando, nós estamos impedindo que o nosso analisando se questione. Vale muito mais ele permanecer na dúvida sobre si, que o faz refletir sobre aquilo que ele possa ter, sobre o seu sintoma, do que ter uma ansiedade em saber diagnosticar alguma coisa, em saber dar nome para algo. Analista que dá nome para coisa está saindo da associação livre. Nós não estamos no setting para dar nomes. Nós estamos no setting para dar dúvidas, para que o próprio analisando possa se nomear e sair do seu próprio sintoma que tanto o faz sofrer. Gostou desse assunto? Já curta então, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, com seus grupos de psicanalistas, comente também o que você acha desse assunto, o que você acha sobre diagnosticar. Traga aqui seus comentários e vamos conversar sobre isso. Nos vemos em breve. Até mais.